A mão do Senhor estava sobre mim. A mão de Deus estava sobre o profeta. Olha que coisa. E por seu espírito, ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia. Só até aqui. Eu já preguei, sei lá, cara, acho que números, sei lá quantas mil vezes eu preguei já em toda a minha vida ministerial sobre esse texto. Mas sempre o foco e toda a parte exegética da mensagem passa a ser extraída pela questão da profecia, do profetizar. Mas hoje eu quero falar sobre outra coisa que está nesse texto tão evidente, ou mais evidente do que a própria profecia do profeta. Era a condição em que o profeta estava. E eu não costumo colocar tema em mensagem, porque minhas mensagens geralmente não são temáticas, elas são mais expositivas. Mas eu tenho um tema para essa mensagem: quando Deus nos leva ao vale. Há algo muito profundo que nós não percebemos. A mão do Senhor estava sobre mim. Ele estava debaixo de uma ação de Deus. Eu queria que hoje a gente anulasse um monte de coisa que a gente fala, pode ser no mundo espiritual, para um monte de sorte de bênçãos ser liberadas para a gente essa semana. Quem quer que seja um monte de promessas e bênçãos liberadas sobre essa semana, sobre a nossa vida? Então nós precisamos anular uma coisa que falamos sempre. Diga: a minha vida não está debaixo de um mover guiado por Satanás. Eu estou debaixo da mão do Senhor, e é Deus que me leva tanto ao monte como no vale. Então eu anulo todas as vezes que eu digo: o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não é assim. Eu estou debaixo da mão poderosa do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Não vamos mais dar glória a Satanás, porque toda vez que ele se levanta para cair. Ele vem por um caminho e por 7 vai ter que fugir da nossa presença. A Bíblia diz que Jesus veio para anular as obras do diabo. E nós temos que tomar posse disso. Então o tema da mensagem: quando Deus nos leva ao vale. Ele vai dizer então: e por seu Espírito Ele me levou. Ele levou. O profeta não está numa condição de ele ir ver apenas uma revelação, uma visão, porque literalmente não existia fisicamente, literalmente, um vale de ossos, porque está falando da nação de Israel, que estava em cativeiro babilônico, e que a condição que eles estavam espiritualmente diante de Deus era uma morte. Estavam mortos espiritualmente. O que Deus mostra ao profeta, que começa a profetizar na Babilônia, e por 20 anos, dos 70 anos que ficaram, um profeta de extrema relevância, não só no contexto do momento histórico e geográfico e político, mas também no sentido escatológico, daquilo que o profeta, com tamanha relevância, falando das coisas futuras, falando da igreja, falando de Cristo, apontando para o Messias.
E as revelações do profeta Ezequiel são extremamente cristocêntricas. Mas nesse momento ele fala da realidade da nação e leva ele pelo Espírito, mas ele pega e leva ele numa visão para observar como estava a nação de Israel, morta, seca. O relacionamento daquele povo que teve durante muito tempo em que o profeta Jeremias, que precedia o acontecimento do cativeiro babilônico, que avisou a eles que eles iriam ser cativos se eles não voltassem para Deus, se eles não olhassem para o Senhor novamente, porque eles estavam perdidos, os sacerdotes estavam servindo a Deus de qualquer maneira, estavam desonrando o Senhor, perderam a visão, ao ponto de Jeremias dizer para aquele povo: olha, Deus manda eu dizer para vocês que esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe da minha presença. Vocês entram dentro do santo lugar para me adorar, mas vocês estão trazendo ofertas impuras, que eu não me agrado. Deus fala no capítulo 13, no livro do profeta Jeremias, que eles eram falsos em suas próprias amizades, estavam perdidos. E o profeta não deram ouvido, foram para a Babilônia, e Deus levanta esse profeta para mostrar como eles estavam, e por que não, porque tinham ido, mas depois que foram, como eles estavam mortos, frios, secos. Então Deus levanta um profeta e leva ele. Pega na mão do Senhor e diga assim: é Deus que nos leva, nos dias de sol e nos dias de chuva. É Deus que nos leva, não o diabo. Ele não tem poder mais para tocar na nossa vida. É Deus que nos leva. E quando Ele nos leva, é para que nós possamos ver aquela realidade, é real, mas ter uma perspectiva profética daquela realidade pelo qual Ele nos mostra. Quando Deus nos leva para o vale, sempre quando vamos para o vale e Ele nos leva, nós vamos passar o aperto do vale, nós vamos passar as provações do vale, mas sempre Ele dizendo: o que tu vê? O que você está vendo? Porque algo depois daquilo está para acontecer. E muitas das vezes no vale Deus está nos livrando dos acontecimentos que se estivéssemos no monte. Muitas das vezes os vales são o esconderijo do Altíssimo. Muitas das vezes quando perdemos estamos ganhando, porque é Ele que está nos conduzindo na perda. E quando Ele está nos conduzindo, Ele sempre vai nos dar uma visão profética do que precisamos fazer para retomar. Porque toda vez que vamos para o vale, nós retornamos para o lugar mais alto, que é a sua presença. Ele é Deus dos vales e Deus dos montes. Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de mim e de você. Anule toda a autoridade que você dá ao diabo. Como você diz, o diabo é sujo, se levantou, é Deus que está conduzindo tudo, porque se Ele quisesse, aquilo não tinha acontecido. Se aconteceu, algo muito maior está para acontecer. O que Ele quer é que você tenha uma visão profética do vale. Ele quer que você tenha uma visão profética de tudo que você está passando nesse momento. O que Ele quer é que você se levante e perceba no meio desse vale que Ele está te conduzindo. Levante a sua mão e diga: quem conduz a minha vida é Deus. Não, foi muito fraco para quem quer viver debaixo dessa autoridade. Diga: quem governa a minha vida é Deus. Quando eu perco, Ele está governando. Quando eu ganho, Ele está governando. Quando eu sou honrado, Ele está governando. Quando eu sou humilhado, Ele está governando. O Deus de José levou ele para a prisão e tirou ele da prisão. O Deus de José permitiu ele entrar
numa cisterna, mas o Deus de José tirou ele da cisterna. O Deus de José permitiu que ele ficasse mais 2 anos, porque um esqueceu de honrá-lo diante de Faraó. Mas depois de 2 anos, alguém lembra dele, e era o tempo, porque tudo que acontecia na vida de José era um propósito de Deus. Aproveite cada momento. José tinha uma visão profética de tudo que ele vivia. Quando a esposa de Potifar quer ter José de qualquer maneira, e quando ele foge dela, ele pega um pedaço, rasga, e ela vai então com ódio dele mostrar para aqui, ó, tá vendo? E quando ele é preso injustamente, ele poderia pensar: o diabo se levantou, Deus não me ama, mas ele estava debaixo, porque Deus estava levando, porque ele é o Deus do monte, e ele é o Deus dos vales, ele é o Deus que acompanha aquele que está na prisão, e depois é o Deus que põe em liberdade. Ele é o Deus da nossa vida. Ele era o Deus da nossa vida ainda quando nós nem sabíamos disso. Quando ainda você era informe, sendo gerado, Deus falou para Jeremias: você era informe, eu já te conheci, já sabia o teu nome. Você não foi escolhido depois que Deus olhou e falou: não, Deus já tinha um propósito contigo desde quando você estava sendo gerado. Mas por que eu passei pela rejeição? Por que eu passei pelo abandono? Porque Deus é Deus dos vales e Deus dos montes. Deus nos conduz aos vales. Deus estava pegando o profeta e dizendo: eu vou te levar para ver a realidade. Diga: louvado seja Deus por isso. Então pega na mão do seu irmão, se você tiver liberdade, abraça ele e diga: fica tranquilo, tudo isso vai passar. A honra de Deus está chegando. E eu abençoo você, que toda a honra que Deus nos deu essa noite para a igreja, essa honra está em você. Toda a bênção que Deus derrama sobre o bispo, derrama sobre a minha vida também. E toda a bênção que é derramada sobre a minha vida, é derramada sobre a igreja também. Ele é o Deus da nossa vida. Então diga: diabo, você perdeu na minha mente, você não governa a minha vida. É Deus que nos leva ao vale. É Deus que nos leva ao vale. Então eu não sei se tem alguém aqui com muita gratidão para levantar a sua mão no meio dessa tempestade, desse vale seco que você está passando, e dizer: Senhor, obrigado, porque é a tua mão que está me levando. Eu tenho a certeza de que eu não estou passando sozinho, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Muitas das vezes nós pensamos que situações difíceis da vida são obras do acaso ou consequências do diabo e até dos nossos erros, porque assim os homens nos apontam. Muitas vezes pensamos que as situações difíceis da vida são obras de Satanás. No entanto, esse capítulo, esse início, nos mostra algo muito profundo. Deus quem leva o profeta ao vale. Aleluia. Repita comigo: Deus não só permitiu, mas Ele conduziu. O vale ele tem uma característica muito profunda. Todas as vezes que você está num vale, quando vamos olhar isso de forma real, geográfica, o que o vale promove? O que ele nos impede de ver o que está na superfície? E o vale geralmente ele tem uma circunferência, ou ele pode ser também um retângulo, não importa. Se for uma circunferência, você vai olhar e vai ver tudo igual em todos os lados. Meu Deus.
Se for quadrado, você vai olhar para cá e você vai ver uma parede. Se for para cá, você vai ver outra parede. Se for para cá, você vai ver outra parede. Se for para cá, você vai ver outra parede. Ele impede que você veja o que todo mundo está vendo. A grande característica do vale é roubar a tua visão. A grande característica do vale é romper, é irromper, é fazer com que você perca a comunicação com o Pai, que você perca a visão da realidade de que Ele está te conduzindo. Então preste atenção, nos vales existem acentuações de terreno, e se nós formos sozinhos, nós podemos cair, podemos nos machucar. A Bíblia diz que Deus o conduziu. Você imagina você descendo no vale e Deus pegando na sua mão dizendo: não entra aqui não, que aqui é perigoso. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não nos tira e não nos permite, quer dizer, Ele não, falta até as palavras. Ele não impede que você desça ao vale, mas Ele te conduz. Só que quando estamos no vale, pela nossa natureza humana, nós começamos a olhar e parece que aquela situação não muda, porque nós estamos olhando e vendo a mesma coisa. As lutas no Antigo Testamento eram sempre feitas no vale. Por quê? Porque a ideia é o seguinte: ninguém sai daqui vivo, só vai sair vivo os que vencerem. Não eram em superfícies. Se colocava as duas nações, os dois povos, dentro de um vale. Geograficamente falando, porque quando começava a batalha, ninguém podia fugir. Só os melhores que venciam, que ficavam vivos, o restante tinham que morrer. E tudo aquilo que se aprofunda, e tudo aquilo que se afunda, e que faz você descer, gera morte. Hoje está mudando isso, porque estão fazendo os cemitérios verticais, mas até um tempo atrás era apenas jogar você dentro de um buraco. É o último lugar que a gente vive, é no vale. Deus conduziu o profeta, e olha, ele levou de um lado para o outro. Então significa que ele pega a mão do profeta e vai levando. Está vendo aqui? Está vendo aqui? Cuidado com essa aqui. Você está no vale, mas está vendo aqui? Está vendo aqui? Tá vendo? É no vale que Deus abre os nossos olhos. É no vale que Ele nos faz perceber, literalmente, como a nossa vida está. Porque quando estamos na superfície, a gente está vivendo e as coisas estão acontecendo, e a gente está debaixo daquilo achando que nunca vai acontecer nada contrário, e a gente está debaixo daquilo até que quando acontece algo você se perde. E Deus sempre, de vez em quando, nos pega e nos leva ao vale. E eu agradeço esse Deus que pega a nossa mão e nos leva. E por que Ele nos leva? Para vermos. Ele não só permite você entrar, como Ele conduz você. Para vermos a realidade. Ele nos permite ver a profundidade do problema. Para que possamos enxergar com os olhos dele. É isso que Deus estava chamando o profeta. Olha para esse vale. Olha para esse vale. O que você vê? Ossos sequíssimos. Legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Esses ossos poderão reviver? Ele fala, tu sabes, porque ele estava no vale. No vale a gente perde a percepção do que Deus pode e do que Deus não pode. Ou, no vale a gente perde a percepção do que a gente pode fazer.
Ezequiel, ele perde a percepção de que ele era profeta, porque quando ele vê aquela realidade, ele diz: tu sabes. Mas ele poderia ter dito, se fosse na superfície: conta comigo. Todas as vezes que nós podemos sair por uma vertente, e todas as vezes que fugimos da presença de Deus, sempre é quando estamos na estabilidade. Deus nos leva no vale porque não tem para onde fugir. É aqui que eu quero que você vire um profeta. A Deus toda a glória. Porque depois que tudo sai do vale, primeiro fica todo mundo impressionado. Como é que pode? Esse cara estava seco e agora está com vida. Como é que pode? Aquela família, aconteceu tanta coisa na vida dessa família, e olha, eles estão de pé. E como diz a nossa pastora Micaela, ainda tem vida aí. Ainda tem vida nos ossos que estão se batendo estão tão sequíssimos, mas a visão profética nos permite ver que tem solução para aquela situação que os nossos olhos não têm solução. O que nós vemos é de extrema importância para a relevância da nossa fé cristã. O que você vê determina quem você é. O que você enxerga e como você se comporta diante do que Deus te vê determina quem você é. Porque quando você está no vale, a primeira coisa que Satanás quer roubar de você são seus princípios e valores, que até então, quando você pratica, ele fala assim, Satanás, para você: aí ó, tu não fez tudo certo? Aonde te colocaram? E você diz: vou continuar fazendo certo, porque não importa o lugar onde eu estou, importa onde eu estou no coração dele. Importa se ele está me conduzindo no momento em que não temos o que fazer. Ele nos permite ver. O vale nos ensina a ver além da superfície. Você pode profetizar isso sobre a vida de alguém, que de repente essa pessoa está no vale. Hoje eu pedi a Deus, eu fiquei muito feliz no meu aniversário ser domingo, porque eu falei: Senhor, hoje eu quero algumas almas, me dá só esse presente. Eu quero, no vale, libertar pessoas que estão na superfície, porque essa é a visão profética que um profeta carrega. Levantar pessoas do vale, tirar pessoas do vale, essa é a missão da MVN. E Deus muitas das vezes nos conduz até lá, para nós podermos não ter empatia, mas uma outra palavra mais profunda que se chama altruísmo, que é literalmente se colocar na dor do outro e dizer assim: vamos embora, vamos sair daqui, que aqui não é o teu lugar. Você é muito maior do que esse vale. Esse vale não pode te prender, esse vale não pode te matar. O que Deus estava mostrando para Israel, para o profeta Ezequiel, é o seguinte: está vendo esses que estão sequíssimos? Eles estão sequíssimos, mas entenda, eles carregam promessas. Eles são descendentes do meu amigo Abraão. Aleluia. Eles são descendentes da história que eu construí com o meu servo Abraão. Eles não podem continuar aqui sequíssimos. Deus sempre vai levantar, e muitas das vezes Ele vai te levar no vale, para que você possa despertar aqueles que estão sequíssimos, mas que carregam promessas. E você vai ajudar esses que estão no vale, dizendo: Senhor, Satanás se levantou, olha como é que está a minha vida nesse início de ano, para você entender e mudar a sua palavra, dizendo: Senhor, obrigado por tudo que está acontecendo esse ano, porque muitas das vezes Deus está colocando você em ordem, porque Ele também é o Deus dos vales. A Ele toda a honra e toda a glória. Coloca a mão no seu irmão, no ombro do seu irmão, abraça ele e diga: o vale nos ensina a ver além da superfície.
O que Deus está te mostrando na sua vida hoje. Quando estamos no vale, a gente só vê o diabo, pessoas, a gente só sente raiva, ódio, os problemas. E quem está na superfície está rindo da gente. E Deus não quer que você fique assim. Ele quer que você veja, porque Ele está te conduzindo. Ainda tem vida aí, nesses ossos sequíssimos. Ainda tem presença de... Você precisa entender o que Deus está te mostrando com isso tudo. Qual a realidade que Ele está te mostrando no meio desse vale. Quais áreas Deus tem levado você, para que você veja a verdade daquilo que você está vivendo. Ele não te mostra para te paralisar, mas para te ativar. Hoje eu vim aqui tocar naqueles que estão sequíssimos e ativá-los. Vem, vamos embora. Deus me ativa e eu ativo vocês. Essa é a ordem das coisas. Nem sempre estamos no nosso melhor momento, mas não é sobre o momento, é sobre a capacidade de abrir a boca, porque estamos entendendo que Deus é que está nos guiando. Deus que nos está nos guiando. Ative esse irmão, diga, comece a dar glória, comece a glorificar. E diga para ele, o apóstolo Paulo nos ensina algo profundo. Escrevendo a igreja de Tessalônica, mais alto, escrevendo a igreja de Tessalônica, ele disse àquela igreja, porque ele sabia que Deus era o Deus do vale, mas também é o Deus dos montes. E ele disse para aquele povo, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Então eu quero ouvir agora todo mundo com a mão levantada, dando graças a Deus. O inferno pira, isso ativa, os ossos começam a se bater, vai começar a ouvir um barulho de ossos. Essa semana vai começar alguma coisa nova a acontecer, porque Deus está te conduzindo, mas Ele quer que você abra a sua boca e diga, eu profetizo vida aí. Você vai chegar amanhã na tua empresa, vai abrir a porta e vai dizer, ainda tem vida e prosperidade aqui. Você vai chegar hoje na sua casa, abrir a sua porta e vai colocar a mão sobre as suas despensas e dizer, ainda tem prosperidade aqui. Você vai agora colocar a mão sobre a cabeça do teu irmão e vai dizer para ele, ainda tem unção aí. Por meio dele, não se preocupa como eles vêm de fora, não se preocupa com aqueles que estão vendo, com aqueles que estão rindo no alto, na superfície, porque eles vão ver os ossos secos se baterem e um exército se formar de volta. Ele está conduzindo você. Essa condução, às vezes a gente chora. Mas tu sabes. Ele diz, então profetiza, porque eles têm promessas. Aí eu pergunto para você, você vai faltar terça-feira? Continue orando pela tua família. Continue orando pelo teu filho.
Eles podem estar sequíssimos, mas eles têm promessas por tua causa, porque são sua herança. Continue orando pelo seu marido, que talvez ele dê um indício de que nunca vai se converter, mas continue orando por ele. Continue orando, jovem, pela sua mãe, pelo seu pai, que talvez digam assim: ó, eu não quero saber de igreja, mas que bom que você está lá, que você não, mas eu não quero ir. Continue orando por eles, porque eles podem estar sequíssimos, mas se houver uma palavra profética dentro da sua casa, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Você imagina, acontece uma tragédia na sua vida, era tudo, você fica triste, é lógico, e nós temos que ficar, temos que sentir. Já chega o que nos tolhiram na infância de sentir. Mas ao mesmo tempo você levanta e fala assim: Senhor, obrigado. O diabo pira. Ele olha e fala assim: cara, não tem nada que eu faça com essa família, que eles, para desanimar eles de vez, para dizer: eu não quero mais saber de Deus. É isso que o vale quer produzir em você. Só que eu quero terminar essa mensagem. Eu quero terminar essa mensagem com o que Deus falou comigo. Você está indo para o vale, mas você não ficou, você não é ossos secos no vale. Ele disse para mim: Ele nos conduz ao vale. Significa que lá não é o nosso lugar de habitação. Quem habita nos vales? Os ossos secos. Mas nós que estamos vivos, Ele nos conduz. Então significa um lugar de passagem. E por isso eu digo: meu Deus, obrigado. Porque eu jamais imaginei chegar aos 54 anos de vida. Obrigado por tudo. Diga para o irmão que está do seu lado: você não é osso sequíssimo. Se você está assim hoje, porque você, quando passou pelo vale, você largou a mão dele. Porque enquanto ele te conduz, ele te tira. Mas quando você deixa, você quer ficar lá, ele é obrigado a te largar, porque ele não pode morar no vale. O nosso Deus é o Deus dos céus. E todos que estavam secos, porque largaram a mão do Senhor. Mas aqueles que estão vivos, só passam. Os momentos mais profundos de intimidade com Deus são nos momentos que somos mais vulneráveis. As maiores revelações são quando estamos mais vulneráveis, mas quando estamos mais vulneráveis na vida, estamos mais sensíveis, porque não queremos largar a mão daquele que nos leva ao vale. Diga: você vai sair daí. Só não vai sair, mas vai tirar todos os que estavam secos lá, junto com você.